Graça e paz. Nós estamos falando um pouco sobre a carta de Paulo aos Efésios. É uma carta importantíssima com ensinos impressionantes para as nossas vidas. É uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo, por volta do ano 60 depois de Cristo. Ele estava encarcerado em Roma, à espera do seu julgamento pelo imperador romano, Nero, que governou Roma entre 54 a 68. Essa carta chegou aos cristãos de Éfeso pelas mãos de Tito, um amigo, companheiro do apóstolo Paulo, e o propósito da carta de Paulo aos Efésios era fortalecer a fé daqueles crentes, e que continua com o mesmo propósito também de fortalecer a nossa fé. Explicar para eles também a natureza e o propósito da igreja, que é o corpo de Cristo. Éfeso era uma cidade importante no oeste da Ásia, possuía um porto muito desenvolvido, e assim como também a cidade de Corinto, ficava numa espécie de encruzilhada entre as mais importantes rotas comerciais. Então havia sua localização, sua importância como uma cidade comercial. Os efésios tinham o orgulho do templo pagão que haviam construído em louvor à deusa romana, a deusa Diana. Atos capítulo 19, 23 a 31, Paulo percebeu também o potencial evangelístico dessa cidade e montou ali, digamos assim, um centro avançado de missões, onde ele pregou o evangelho. Entretanto, mais tarde veio alguns problemas, surgimento de muitas coisas dentro da igreja, e culminou no esfriamento dessa igreja, como nós podemos ler em Apocalipse 2, de 1 a 7, a carta enviada à igreja de Éfeso, que diz que ela deixou o primeiro amor. Efésios está dividida em duas partes. A primeira parte, a riqueza do cristão, trata-se do ensino doutrinário e fundamentos da fé cristã, e a segunda parte, o andar do cristão. A partir do capítulo 4 e da altura do verso 16, Paulo faz exortações à igreja sobre a prática, a vida da doutrina, o andar do cristão, como o cristão deve viver em santidade, deve viver diferente da vida desse mundo. E no capítulo 1, fazendo uma passagem rápida pelo capítulo 1, Paulo argumenta em sua introdução que Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos, irrepreensíveis e filhos diante dele no reino dos céus. E ao longo da carta vai ressaltar a importância de sabermos que só poderemos ser resgatados para sermos filhos de Deus através do sangue de Jesus Cristo. Somente em Cristo temos a redenção. Somente em Cristo temos o perdão dos nossos pecados. E Paulo ainda afirma que em Jesus foram criadas todas as coisas e que tudo se volta para Cristo Jesus. E que nós, ao lermos ou ao ouvirmos o Evangelho e tendo nele crido, somos selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa redenção, da nossa salvação. E isso só será possível se nós crermos na pessoa de Cristo Jesus, porque Ele é o autor da salvação. E Paulo, como mensageiro, apóstolo, ou seja, uma testemunha ocular do Cristo ressurreto. Essa é uma das características do apostolado. Foi chamado para transmitir o Evangelho, escreveu 13 cartas do Novo Testamento. E ele louva a Deus por ter nos abençoado e ter nos escolhido nele, por ter providenciado na pessoa de Cristo Jesus a nossa salvação.
como ele usa o termo, predestinados em Cristo, ou seja, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, todo aquele que nele crê, como diz o texto mais conhecido da Bíblia, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo fala da morte expiatória de Cristo, que é a garantia da nossa salvação, porque ele, através do seu sacrifício, ele morreu no nosso lugar, trocou de lugar comigo, e por meio dele, por meio da sua aprovação, da sua concordância, nós somos salvos, redimidos, onde ele pagou o preço da nossa liberdade, da nossa libertação, nos comprou, e como diz a palavra do Senhor em Colossenses 2,14, ele riscou o escrito de dívida que pesava contra nós, encravando-a na cruz do Calvário. E na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, no final da história, Deus reunirá em Cristo todos os seus filhos de todas as épocas. E esse é o propósito maior de Deus, de reunir a sua igreja, os seus filhos, os salvos de todas as épocas, para morar com ele na glória. O selo, a segurança que o Espírito Santo nos dá, ele nos traz algumas informações que nós podemos observar, que ele nos traz segurança, somos selados com o Espírito Santo, ou seja, estamos seguros. Ele também nos fala de autenticidade. O autor é Deus, que colocou em nós o seu selo, o autor da vida, da nossa salvação, da vida eterna na pessoa de Cristo. Ele traz também a ideia de domínio. Agora ele é o Senhor das nossas vidas, ele é o dono das nossas vidas, e ele traz também o sentido de autoridade. Cristo é a autoridade nas nossas vidas, a autoridade final, e toda a Bíblia se volta para Cristo e deve ser interpretada à luz da pessoa e dos ensinos de Cristo Jesus. E o Espírito Santo foi nos dado, veio nos selar para o dia da redenção, como garantia de que nós estamos sendo conduzidos, sendo levados, e o nosso destino final é a glória eterna, morar com Cristo no céu por toda a eternidade. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, e fica aí um desafio para que você possa examinar mais e mais a carta de Paulo aos Efésios, com ensinos importantes para a sua vida, para as nossas vidas. Que Deus te abençoe.